Romanos capítulo 12, nós faremos a leitura do verso 9 a 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21, diz assim a palavra do nosso Deus: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero falar nesta manhã sobre como viver bem os relacionamentos. E falar sobre relacionamento é muito importante, porque nos relacionamos com pessoas o tempo todo. Relacionamento é algo que faz parte do nosso dia a dia. Desde a criação, Deus fez o homem para que ele não vivesse só, mas tivesse uma esposa, multiplicasse, enchesse a terra e vivesse em sociedade. Muito embora o Senhor tenha nos criado perfeitos e tenha nos criado para relacionamentos, infelizmente nós pecamos. E a partir do pecado, então, essa questão do relacionamento ficou muito difícil. Porque o homem agora tem inveja, o homem fofoca, o homem briga, o homem é agressivo nas palavras, e quantos problemas a língua traz. E também quantos problemas nós desenvolvemos no nosso relacionamento com as pessoas. Quando a gente pensa em relacionamento, há diferentes implicações. Quando você tem bom relacionamento, você tem apoio de muitas pessoas. Do contrário, fica a solidão. Quando você tem um bom relacionamento com as pessoas, você tem alegria, paz, satisfação. A coisa fica calma, fica sossegada. Mas quando você também está de mal das pessoas, então é só confusão e tristeza. Quando você tem bons relacionamentos, sempre vai ter gente boa para te aconselhar, para te orientar. Do contrário, sempre você vai ter pessoas te atacando. Ao invés de te aconselharem, te ajudarem, vão preferir apenas criticar. Quando você tem bons relacionamentos, portas se abrem. Maus relacionamentos, portas sempre fechadas. Veja então, só por estas coisas que nós acabamos de pontuar, falar sobre relacionamento é muito importante. E é bom saber que a palavra de Deus nos traz instrução sobre como viver bem os nossos relacionamentos. É importante nós também falarmos que viver bem os relacionamentos tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. É assim que Paulo expõe isso, e este texto de Romanos 12 está inserido neste contexto maior. A carta de Paulo aos Romanos se divide em duas partes. Uma primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Paulo expõe toda a doutrina da salvação, como Deus salvou o homem. E a partir do capítulo 12, Paulo passa a mostrar as implicações práticas disso. Ok, você homem que foi salvo pelo Senhor, que estava morto em seus delitos e pecados, mas foi alcançado pelo nosso Deus, salvo pela graça, mediante a fé, você que experimentou desta salvação, viva então na prática esta nova perspectiva em Cristo Jesus. Do capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos, vão ser apenas orientações práticas para aqueles que entenderam o Evangelho. E veja que Paulo começa falando desta vida prática dos relacionamentos. Então, alguém que entendeu o Evangelho e foi alcançado por Cristo Jesus, vive de bem com os outros.
Então a ideia de se relacionar positivamente não é uma coisa do qual você fala assim, quando dá, pastor, a gente fica de bem com todo mundo. Não. Se você conheceu a Cristo Jesus, se o Evangelho fez sentido em sua vida, você se empenha em ter bons relacionamentos. Não é só então quando lhe convém, não é apenas quando te faz bem, não é apenas quando você quer, mas é uma exigência de todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, porque somos membros uns dos outros, porque somos parte de um mesmo povo, parte de uma mesma família de Deus, somos imagem e semelhança do Criador. Por isso, se relacionar bem com o outro está intimamente ligado à nossa conversão e àquilo que Cristo fez conosco. E não pensemos nós que a igreja de Roma não tinha desafios. Eu quero pontuar pelo menos 4 problemas sérios que eles tinham de relacionamento. Primeiro, um problema de relacionamento entre judeus e gentios. De um lado, aqueles que eram da tradição, dos descendentes de Abraão, conhecedores da lei, dos profetas, de todos os ritos. Por outro lado, gregos, gentios, que nem sabiam das festas, dos sacrifícios, do templo, do sacerdote, da família de Abraão, mas que conheceram Cristo Jesus. Então imagina uma igreja dividida. Alguns crentes mais tradicionais, apegados à tradição de Moisés, e outros crentes que nem queriam saber de Moisés e sua família. Outro conflito, falsos mestres. Se nós lermos o capítulo 16, verso 17, você vai ver Paulo combatendo falsos pregadores que estavam no meio da igreja. Mais uma vez, dificuldade de relacionamento. Terceira dificuldade de relacionamento que havia naquela igreja em Roma, dos crentes com os de fora. Estamos falando da capital do império naquela época. E por ser a capital do império, era muita gente, de muitas religiões diferentes. É muito comum quando você vai no interior de São Paulo, você chegar em cidades muito católicas. Aí você fala, nossa, nessa cidade todo mundo é católico. Aí tem aquela igrejinha no meio da praça. Agora, quando você vai numa grande cidade como São Paulo, tem gente de tudo quanto é religião. Tem católico, budista, evangélico. Eu lembro que lá na Paulista ficava um pessoal com cabelo raspado, uma sopa laranja, com sinos na mão, uns troços pintados na testa. Nem sei que religião era aquela, mas era uma religião. E quando você está em grandes centros, há muito disso. Muitas religiões, muitos povos, muitas pessoas diferentes. E havia isso em Roma, é a capital do império. Gente que cria um monte de coisa diferente. E não só crenças diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, é a capital. E convenhamos, é muito difícil se relacionar com pessoas que são diferentes de você. Judeus e gentios, falsos mestres, crentes e descrentes, e um problema também com as autoridades. Quando a gente fala que Roma era a capital do império, não era uma capital escolhida por seus méritos. Como, por exemplo, nós gostamos muito da cultura americana. Os Estados Unidos não nos impõem isso, mas a gente gosta. Dos filmes, da música, da vestimenta. Importamos muitas coisas de lá. É uma aproximação positiva. Mas Roma impunha a sua visão, a sua cultura, o seu jeito de ser. E nós estamos falando da capital do império. Significa então que muitas pessoas crentes olhavam então para as autoridades romanas e não os viam como amigos, como uma influência positiva, mas viam os romanos como inimigos. Esse é o povo que nos oprime, esse é o povo que nos persegue, foram esses que mataram os nossos pais. Muitos olhavam então para as autoridades romanas com desprezo. Daí a necessidade, no capítulo 13, que vem logo depois deste trecho que nós lemos, Paulo falar, respeitem as autoridades, são ministros de Deus. Vejamos então, irmãos, que estes problemas de relacionamentos não é alguma coisa apenas exclusiva dos nossos dias. Também em Roma existia isso. E desde que o mundo é mundo e que o pecado entrou no mundo, melhor dizendo, o problema com os relacionamentos passaram a existir. É só você olhar o exemplo de Adão e Eva, né? A mulher que tu me deste. Já começou o problema de relacionamento logo ali. Acusando a esposa. Depois os 2 irmãos. Caim vai lá, mata Abel. O problema de relacionamento está aí e nós precisamos tratar. Pois bem, como que a gente então vive bem os relacionamentos? Eu quero dividir a nossa exposição em 2 partes. Primeiramente falando como é que a gente vive bem com as pessoas de dentro da igreja. E depois como é que a gente vive bem com aqueles que não são crentes. Falando sobre este viver bem o relacionamento com os de dentro da igreja, eu quero mostrar como Paulo vai qualificar
o tipo de amor que devemos ter. Paulo começa então nos dizendo: o amor seja sem hipocrisia. A palavra amor que foi escolhida por Paulo aqui é a palavra ágape. Implica em sacrifício, esforço. Esforço para demonstrar carinho e amor por alguém e fazê-lo sem qualquer tipo de hipocrisia. O hipócrita era o ator daquele tempo. A palavra hipócrita era usada para se referir a alguém que atuava, que encenava no teatro mesmo. E o teatro naquela época não era como é nos nossos dias. O teatro era um teatro que se valia de máscaras. Então você colocava uma máscara de um sorriso, ou de uma tristeza, ou de um sentimento de raiva, e por trás daquela máscara estava um ator que não necessariamente expressava o mesmo sentimento. Mas a máscara dizia algo e o ator outra. E este então atuava. E Paulo está dizendo que o nosso amor, que deve ter esforço, não pode ser uma mera atuação. Precisa ser um amor sem qualquer tipo de hipocrisia. É um amor que também não tem qualquer tipo de espaço para o mal. Detestai o mal, antes se apeguem ao que é bom. Significa então que eu não faço média, que eu não vivo de fachada, eu me esforço para viver bem e não precisar viver uma constante atuação, e eu tiro dos meus relacionamentos qualquer forma de maldade. Eu me empenho o tempo todo para ver sempre o bem, para ver sempre o lado melhor da coisa, para ver sempre o melhor lado da pessoa, para sempre me esforçar para fazer o bem para as pessoas. Esta é a qualificação de amor colocada por Paulo. Um amor sem hipocrisia, um amor que não tem espaço para o mal, e depois no verso 10, um amor fraterno. O verso 10 começa nos dizendo: amai-vos cordialmente. É curioso notar que o verso 9 começa nos falando sobre amar, e o verso 10 também, mas no verso 10 é outra palavra amor. Não é a palavra ágape, do esforço, do sacrifício, mas a palavra filéu, ou Filadélfia, da origem filéu, que aponta para a fraternidade. E a palavra filéu era aplicada para falar do amor que temos pela família, do pai com o filho, do marido com a esposa, o amor que os filhos têm para com seus pais, o amor entre irmãos de sangue. Paulo então está nos dando a medida e a qualificação, a qualidade do amor que devemos ter uns para com os outros. Eu devo amar o meu irmão em Cristo como eu amo o meu irmão de sangue. Eu devo amar o meu irmão em Cristo como eu amo aos meus pais, aos meus filhos. E aí, Paulo não está falando de sentimento. Paulo está falando do quanto nós nos esforçamos para viver esses relacionamentos. É muito curioso porque quando você pensa no seu irmão, aquele que cresceu com você, com certeza você brigou com ele. Vocês saíram no tapa, mas ainda assim havia amor. Eu me lembro quando criança, minha irmã dormindo, calma, serena, tranquilo. O diabo sussurrou no meu ouvido, eu acatei, peguei um carrinho de fricção que eu tinha, fui lá, puxei as rodinhas assim várias vezes no chão e segurei a rodinha. Fui no cabelo da minha irmã, que era todo encaracolado, e soltei. Pum! Só fez assim, ó. O carrinho até sumiu no meio daquele cabelo dela. E, obviamente, perdeu o cabelo, né? Teve que cortar. Não teve jeito. Mas eu amo a minha irmã. Amo muito, e é verdade, eu amo muito a minha irmã. E a minha irmã me batia também. E ela me ama. E claro que em muitos momentos eu entristeci ela, e ela me entristeceu. A gente se ofendeu, é bem verdade. Mas há amor. E é um amor fraterno. É um amor que envolve preocupação, envolve carinho, envolve o desejo de estar junto. E Paulo está dizendo que o amor que devemos ter uns para com os outros é um amor assim. E é bem verdade que dentro da igreja a gente vai se desentender. Um vai querer cinza, outro vai querer branco, um vai querer verde, outro vai querer azul. Um vai falar, vamos fazer às 10, outro vai falar, vamos fazer às 11. E vai ter briga. E às vezes vai ter maldade no meio de tudo isso, como houve lá atrás quando eu era criança. Mas ainda assim eu preciso me esforçar para amar. Os nossos filhos erram conosco, nem por isso a gente pega e joga eles fora.
Os nossos pais, em algum momento, já erraram conosco, nem por isso a gente despreza o nosso relacionamento e fala com eles, não vou mais falar com você. E se há um filho que não fala com o pai, um pai que não fala com o filho, um irmão que não fala com o outro, está errado, é pecado, é errado isso. Deve haver um esforço intenso para com os irmãos da igreja, tal qual é lá em casa. A gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica um pouco emburrado, passa um dia, passa outro, mas depois a gente chama e fala, vem cá, você é meu pai, você é minha mãe, você é meu irmão, não dá pra gente ficar a vida inteira assim, então vamos se abraçar, me perdoa, eu errei, não, você errou, então tudo bem, eu te perdoo, e vida que segue. É assim. Não faz sentido, por exemplo, marido e mulher ficarem meses, semanas sem se falar. Não faz sentido nenhum, afinal de contas vai ter que ser até a morte separar. Vai adiantar ficar um ano sem falar? Uma hora vai ter que voltar a se falar. É o seu cônjuge, é o seu pai, é a sua mãe. Uma hora vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo, vai falecer alguém da família, você vai ter que encontrar aquela pessoa. Não dá. Claro, as tristezas vão existir, as chateações vão existir, as ofensas vão existir. Tudo isso vai acontecer, estamos num mundo afetado pelo pecado. Mas o empenho para que este amor seja fraterno, um amor disposto à reconciliação, um amor disposto à restauração, um amor disposto a perdoar, a amar, a buscar se entender, precisa existir entre nós. O problema é que cada vez nós estamos mais impacientes com o outro, intolerantes com o erro do outro. Então eu sou muito amigo do Josué, até o dia que ele pisar na bola comigo. Pisou na bola comigo, acabou. E a gente até costuma usar essa expressão. Olha, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. Já ouviu isso? Ou seja, eu vou ser seu amigo, eu vou te ajudar, eu vou te abraçar, mas não pisa no meu calo. Irmãos, sabe quantas vezes vão ter que pisar no nosso calo e a gente vai ter que suportar? Jesus responde isso a Pedro, 70 vezes 7. Significa que deve haver em nós a disposição de um amor fraterno, igual é com a família. João Pedro pisa no meu calo todo dia. No meu calo, no meu juízo, na minha paciência. Mas é filho, a gente ama. E quantas vezes essas coisas vão se repetir e nós vamos nos esforçar para amar. Vem cá, vamos conversar. E você tenta. Você pede ajuda, não é assim? Está lá brigado com o cônjuge, você não vai buscar ajuda de alguém? Está lá com problema com o filho, você não vai lá no psicólogo, lá no professor da escola, vai chegar de algum jeito, vai no pastor, fala, pastor, me ajuda. Agora, por que com os nossos irmãos em Cristo a gente despreza na primeira falha que ele comete com a gente? Por que a gente joga fora os nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo no primeiro erro? Não nos esforçamos para a reconciliação, para voltar a caminhar juntos. Não pedimos ajuda, ei, vem cá, você que é amigo dele, conversa com ele, eu quero estar bem com ele, eu quero estar bem com ela, vamos sentar juntos, me ajuda nisso daí, ora comigo. A qualidade desse amor, sem hipocrisia, sem espaço para o mal, e deve ser um amor fraterno. No entanto, Paulo não vai falar de um amor que é só sentimento. Um amor genuíno, bonito, bondoso e fraterno. Paulo vai falar que esse amor, ele é evidenciado com ações. E o verso 10 nos diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem entendeu o Evangelho de Cristo, vive este amor, mas não faz dele apenas palavras, ação. Prefere o outro em honra, o gosto do outro, a vontade do outro, o tempo do outro. Implica em renunciar. Este amor exige de nós renúncia. Preferir ao outro significa, o que você prefere fazer? Eu estou disposto a fazer com você. Qual é a sua escolha? Eu estou disposto a abrir mão da minha. Preferir o outro em honra significa considerar o outro superior a mim. O problema é que a gente também não se sente assim. A gente sempre se vê em condição de merecer mais do que outros. Como pastor, a gente vive muitas situações da seguinte forma. O irmão está lá, de repente, passando por alguma dificuldade. E aí passa algum período, ele vem conversar com o pastor. Pastor, eu estou indignado. O que aconteceu, irmão? Eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Eu fiquei desempregado e ninguém levou uma cesta básica para mim. E essa igreja ninguém tem coração, ninguém ama, ninguém cuida. E se isso tiver acontecido, está errado mesmo. Mas aí você volta para o irmão e fala, irmão, tá bom.
Tudo bem, mas e você? Qual foi a última vez que você foi atrás de alguém, orou por alguém, levou uma cesta para alguém, se preocupou com alguém, amou alguém, leu a Bíblia com alguém? O problema é que a gente quer que todo mundo faça isso por nós, mas nós não estamos dispostos a preferir o outro em honra fazendo pelo outro. Então eu quero que todo mundo me ame, que todo mundo me ligue, que todo mundo me abrace, que todo mundo se preocupe, que todo mundo ore por mim, que a igreja venha, que os irmãos visitem, que a cesta chegue. Eu quero tudo isso para mim, mas não estou disposto a preferir o outro em honra e tratá-lo como superior a mim mesmo. Prefiro eu do que os demais. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na prática, este amor prefere o outro. Na prática, este amor não cria dificuldades para servir. Isso significa, no zelo, não ser remisso. No cuidado com o outro, não tem a indisposição, mas prontamente se dispõe. Se você ajuda com 10, se dispõe a fazer com 20. Se você já perdoou uma vez, perdoe 2, 3, 4. No cuidado com o outro, não fica criando empecilho. Tenha disposição. Aí, o oposto. Seja fervoroso. Esteja o tempo todo pronto a servir. Esta palavra que nos foi traduzida como fervoroso, traz o sentido da ebulição, do ferver e aquilo ir adiante. É muito engraçado que você põe o leite para ferver e você está ali olhando, você está olhando, você está olhando, você está olhando. Daqui a pouco a Vanessa fala, Jonas, aí você virou, quando você voltou o leite caiu. É ou não é assim? A coisa está ali fervendo e quando você menos espera já está ali. O nosso amor na prática pelo outro deve ser vivido assim. O tempo todo em ebulição. Quando você menos espera, você já está ali ajudando, servindo, apoiando, abraçando, cuidando, orando, visitando. É assim. Um cuidado constante. Fervendo em nosso coração para servir e amar o outro. Este cuidado de servir aplica-se às questões materiais. Veja o verso 13. Compartilhar a necessidade dos santos. Praticai a hospitalidade. Aí não adianta você virar e falar, não pastor, mas eu estou disposto. Aí a pessoa chega para você e fala, estou com frio. Você fala, tá bom, Deus te abençoe. Estou com fome. Você fala, tá bom, Deus te abençoe. É assim? Não. Está com frio? Ok, vamos lá. Como é que eu posso te ajudar a se aquecer? Como é que eu posso matar a sua fome? Matar a sua sede? Não só em palavras, mas em ação. É o que 1 João nos ensina. Mas também o texto tem a ver com os sentimentos. Verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você ajuda materialmente. A gente não serve mais na hospitalidade porque não é uma realidade das nossas necessidades. Embora, claro, eu possa hospedar alguém, isso era algo muito comum no passado. Hoje em dia as pessoas vão mais rápido, vão de carro, vão de avião, então elas não precisam tanto da hospitalidade e vão para hotéis e tudo mais. Só que há outras necessidades, o frio, a fome, a sede. Essas a gente pode acudir. Mas não só materialmente e emocionalmente também. Se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Pode parecer até besteira você falar, nossa, mas alguém tem que pedir para se alegrar com os que se alegram? Tem. Porque por vezes a gente não se alegra com a alegria do irmão, a gente tem inveja. A gente vê o outro progredindo, prosperando, a gente falou, coisa legal, né? Que bom, estou feliz pelo meu irmão. Não, a gente chega e fala, você viu lá, Gabriel? Deve estar fazendo alguma coisa errada, certeza. Ninguém cresce assim tão rápido. Não é assim? Eu já ouvi uma vez o seguinte, olha, se você tem uma boa ideia, fica de boca fechada, não abre a boca e não fala para ninguém, senão vai dar errado. O problema é que nem mesmo se alegrar com os que se alegram é algo fácil para a gente. Coração constantemente alimentando a inveja, a cobiça. Se alegre com a vitória do outro.
Agradeça a Deus, Senhor, que bom que ele está indo bem. Louvado seja o Senhor. Que venha mais e mais. E chore com os que choram. Como é importante você estar ali ao lado de alguém que passa por uma dificuldade. Orando com aquela pessoa, abraçando aquela pessoa, confortando aquela pessoa. Irmãos, não é só falar de amor. É viver este amor. Na prática. Com esforço, empenho, sem falsidade, sem hipocrisia. Com ações. De estender a mão, de ajudar, de preferir o outro. De colocar os seus recursos ali. O seu ombro para que a pessoa chore, o seu tempo para ouvir a pessoa. Este é o amor que nós devemos ter para viver bem os relacionamentos. Mas como é possível tudo isso? Como é possível viver esse amor? Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, no lugar de serdes orgulhosos. Tem o mesmo sentimento. Duas formas possíveis de interpretação deste texto. A primeira, aquilo que você quer para você, deseje e faça pelo outro. Como eu já disse, todo mundo quer oração, um abraço, cesta, cuidados. Todo mundo quer atenção quando está sofrendo. Pois bem, faça isso para o outro. É bom quando alguém vai lá e te apoia? Apoie o outro. É bom quando alguém é paciente com você? Seja paciente com os outros. É bom quando alguém te ensina antes de te xingar? Faça isso com o outro. Tenha o mesmo sentimento, uns para com os outros. Mas uma outra maneira de se interpretar isso é a ideia de tratar com igualdade a todos. O mesmo sentimento para com todas as pessoas. Não só para aquelas que me favorecem. Então eu vou ter o mesmo sentimento para aquele que é rico e para aquele que é pobre. Para aquele que me ajuda e para aquele que não me ajuda. Eu vou ter o mesmo sentimento para aquele que pode me trazer vantagens e para aquele que de repente não tem nada a me oferecer e que eu tenha muito mais a oferecer a ele. Tenho o mesmo sentimento. No lugar de ser orgulhoso. A grande dificuldade da gente servir o outro está lá no nosso orgulho. Ah não, pastor, eu não sou orgulhoso não, eu sou uma pessoa super humilde. Quando a gente não se vê numa condição de servo, significa que a gente está se vendo numa condição de Senhor. E é aí que morre a humildade. Eu só posso preferir o outro em honra, estender a mão para o outro, oferecer o ombro para o outro, quando eu entendo que eu sou servo do outro. Que aquilo é, em alguma medida, minha obrigação, como alguém que entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a condição do servo. Essa é a condição daquele que entende que deve algo a outra pessoa. E é assim que o texto está nos mandando nos comportar em relação ao nosso próximo. Eu vou buscar agradar, fazer o bem, ajudar, porque eu sou servo e aquela pessoa é senhor sobre a minha vida. Sem essa humildade, é impossível você servir alguém. O máximo que você vai fazer é servir alguém por interesse. Quando lhe convir, quando lhe favorecer, você vai querer servir. Mas sem um coração humilde, você nunca vai conseguir fazer aquilo espontaneamente. Condescendei do que é humilde e não seja sábio aos vossos próprios olhos. A gente se acha bom demais, justo demais, santo demais. Por isso eu não aceito que falem assim comigo. Se eu me visse como servo e não como Senhor, eu aceitaria. Eu não admito que me tratem assim, porque eu não trato assim a ninguém. Você está sendo justo demais aos seus próprios olhos. Bom demais aos seus próprios olhos. Repense um pouquinho a sua vida. Qual é o combustível para esse amor? O verso 12 nos diz: esperança, paciência, oração e perseverança. Se você não orar, se você não for perseverante, se você não tiver esperança de que aquilo pode abençoar outras pessoas e ser bom no final, você não vai conseguir amar desta maneira. E como amar os de fora?
A gente viu na primeira parte do nosso sermão o amor para com os de dentro. E o amor para com os de fora? Como isso é possível? Como ter um bom relacionamento com gente que não é crente, pastor? O texto vai nos dizer, verso de número 14: abençoe os que vos perseguem e não amaldiçoe. É muito mais fácil amaldiçoar, né? Eu lembro que eu morava lá em Taboão da Serra, Jardim Saporito. Aí passava lá os carros lá com funk, né? Porta-mala aberto. E eu falava: Senhor, que venha um raio do céu e queime tudo. Aí ao invés da gente abençoar, a gente está amaldiçoando. E o texto fala o quê? Faz o contrário. Abençoe e não amaldiçoe. Ore por ele. Não deseje o mal, não. Lembra aquilo que Jesus fez: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Lembra o que Estevão fez quando estava sendo apedrejado: Senhor, não imputes a eles este pecado. E o cara sendo apedrejado e falando: Senhor, os outros pecados podem até ser, não é da minha conta, mas esses aqui de me apedrejar, não põe na conta deles, não. E a gente fica aí amaldiçoando as pessoas. Lembre-se que aquela pessoa só não é tão boa quanto você porque a graça de Deus ainda não alcançou. Ou o contrário, você só é bom porque a graça te alcançou. Do contrário, você seria tão igual ou tão pior do que aquela pessoa. Então não amaldiçoe, mas abençoe. Que a graça do Senhor venha sobre a vida daquela pessoa. Que o evangelho que me transformou transforme a ela. Que o Cristo que me libertou do vício, da droga, do roubo, da imoralidade, do funk, também liberte a ela. Em nome de Jesus. Faça o bem. Versos 17 e 18 e depois versos 20 e 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto ao que depender de vós, tende paz com todos os homens. Faz o que é bom. Faz o que é certo. Tudo o que tiver ao seu alcance, o que depender de você, faça o bem. Não retribua com o mal. Olha que coisa interessantíssima que o texto vai nos dizer, lá nos versos 20 e 21. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Imagina alguém que está lá enchendo sua paciência, está com fome, você dá de comer, está com sede, você dá de beber, está com dificuldade no trabalho, você ajuda ela. Viu ela errando, ao invés de você ir lá dedurar, você chega e fala: olha, eu posso te ajudar. Não fazer o errado, mas a corrigir-se do erro. O que o texto fala? Você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Sabe o que isso significa? A pessoa vai ficar com a cabeça quente, pensando: não é possível. Eu só faço mal para a pessoa e olha como ela me trata de um jeito diferente. Ela não me trata como se eu fosse o inimigo. Aí você vai deixar a cabeça da pessoa fervilhando, sem entender como, fazendo tanto mal, a pessoa retribui fazendo o bem para mim. Por fim, como viver bem com os de fora? Descanse na justiça do Senhor. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pastor, mas eu vou ficar fazendo papel de bobo a vida inteira? Ele lá fazendo mal para mim e eu fazendo bem para ele? Pastor, mas eu não vou falar nada? Eu vou ter que ficar levando desaforo para casa todo dia? Sim. Vai. Cristo sofreu na cruz. Diz o texto de Isaías, como ovelha muda, calado. Eu não vou ouvir tudo isso e ficar calado, não. Vai, porque Cristo fez isso. Apanhou, foi para a cruz, foi humilhado. Eu não vou suportar isso, Cristo suportou. Confie na justiça divina. Veja o que Deus está pedindo para que a gente faça. Não se vinguem, mas deixem que eu mesmo, o Senhor, farei a vingança e retribuirei. Irmãos,
Você pode fazer muito mal para os seus inimigos. Mas quem tem mais poder, você ou Deus? Deus. Você pode pensar em muitas formas e estratégias para acabar com o seu inimigo. Mas quem é mais inteligente, você ou Deus? Deus. Agora, olha o que Deus está pedindo para você. Deixa o seu inimigo que eu vou tratar com ele. Em outras palavras, eu tenho mais poder do que você e posso fazer danos piores para ele do que você pode fazer. Eu sou mais inteligente que você e posso arquitetar um plano muito mais eficaz contra o seu inimigo do que você. Então descansa na minha justiça. Eu sei, o Senhor falando, o que fazer, como fazer, quando fazer. Descanse na justiça do Senhor. Faça o bem. Abra sua Bíblia no Salmo 37. O salmista explica para nós isto de forma muito clara. Diz assim o texto: não fique indignado por causa do malfeitor. Não tenha inveja dele, não. Ele dentro em breve vai definhar como a relva. Verso 3, confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente não, porque certamente isso acabará mal. E lembra, os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Descansa no Senhor e faz o bem. E o Senhor fará sobressair a nossa justiça. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Faça o bem. E o Senhor faz a justiça por você. Não se impaciente. Não fique inquieto, não. Ah, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver, eu tenho que falar alguma coisa, eu não posso admitir isso. Descansa no Senhor. Porque certamente isso vai acabar mal. Deixa a ira, abandona o furor. Respira fundo e fala: Deus cuida. Deus trata. Deus julga. E se Deus achar que ele está errado, que Deus mesmo vingue. Deixa a ira com o Senhor. Irmãos, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ó, aqui, você é meu inimigo. Eu podia fazer muito mal para você. Mas eu vou deixar para alguém que pode fazer pior ainda do que eu. Não vou esquentar minha cabeça, não. Mas não fica desejando isso para a pessoa também, não. Ora por ela. Senhor, muda, transforma o coração dela e que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor recaia sobre ela. E aí o restante é com o Senhor. Se o Senhor não quiser salvar ela, aí o Senhor que faz o restante aí, julga e exerce a sua justiça. Irmãos, viver bem os relacionamentos é fundamental para a nossa vida. Quantas vezes a gente perde o sono porque está brigado com alguém? É ou não é? Quantas vezes a gente fica chateado? Quantos são os lugares que às vezes a gente deixa de ir porque de repente alguém está ali, não quer encontrar fulano, não quer falar com Beltrano? Quantas vezes o trabalho é legal, o salário é bom, é perto de casa, mas as pessoas que estão lá... Quantas vezes a gente quer fazer o certo, mas para aquela pessoa, pastor, com aquele marido, com aquela esposa, pastor, sério mesmo, tem que ser? É. Veja, os relacionamentos estão presentes no nosso dia. Os relacionamentos fazem parte da nossa história. E Deus pode usar muitos relacionamentos para nos abençoar e abençoar a outros. Muitas pessoas podem ser abençoadas se relacionando com você. E você pode ser muito abençoado se relacionando com outras pessoas. Faça isso da maneira certa. Sem hipocrisia, com plena disposição, considerando o outro superior a você. Faça isso com inteireza de coração, com disposição. E os inimigos? Deixa eles para lá. O Senhor cuida, o Senhor trata. Ele é o bom e supremo juiz.
que é um bom motivo para você fazer isso? Olha para essa mesa. Vinho e pão estão aqui servidos para nos fazer lembrar que podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. João, na sua primeira carta, fala o tempo todo sobre amar o próximo. E lá no capítulo 4 ele cita esse texto que eu acabei de falar. Nós podemos amar. Como assim? Eu não consigo, pastor. Esse jeito que eu estou falando aí, eu não consigo não. Podemos. Por quê? Porque Ele, o Senhor, nos amou primeiro. Nós conhecemos a medida do que é o amor. Nós temos exemplo do que é o amor. Alguém que se fez servo, sendo o rei criador dos céus e da terra, se colocou em forma humana para morrer na cruz no meio do seu lugar. Alguém que podendo exigir tudo de nós, se entregou por nós. Alguém que podendo nos julgar, nos castigar, nos condenar, sofreu Ele antes o dano por mim e por você. No exemplo do amor de Cristo, nos disponhamos a amar os nossos irmãos.